Olá, muito obrigado por você ter entrado mais uma vez no nosso canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. E vamos para o tema de hoje. Nosso verso introdutório encontra-se no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11 até o verso 16. Eu leio contigo. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor, glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O pequeno vilarejo de Naim, ou cidade de Naim, ficava entre duas localidades, entre Betânia e entre Belém. Duas cidades importantes no aspecto bíblico. Belém era a cidade de Davi, cidade muito conhecida. E Betânia é onde moravam os amigos íntimos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Um lar que Jesus gostava muito de estar, de contar histórias, de fazer suas refeições, de repousar. Lázaro um amigo íntimo de Jesus. Então, a cidade de Naim, ou vilarejo, ficava justamente entre Belém e Betânia. E as escrituras nos dizem que em dia subsequente ao quê? Jesus havia curado o servo desse centurião, o servo deste homem, que era um centurião, era um homem responsável por um grupo de 100 soldados, um batalhão de 100 soldados, daí deriva o nome de centurião. E esse centurião tinha um servo que estava muito enfermo. Jesus foi até a casa dele, curou este servo. E aí, em dia subsequente, Jesus partiu para a cidade de Naim, que ficava entre Betânia e também a cidade de Belém, a cerca de mais ou menos 30 quilômetros de distância. Essa foi a viagem que Jesus fez, a pé, junto com seus discípulos, e numerosa multidão, segundo as Escrituras. Não é pouca distância não, para andar a pé, as ruas não eram tão pavimentadas assim, né? Ruas bastante empoeiradas, empoeirentas. Foi uma viagem realmente difícil, debaixo do calor, mas Jesus partiu para a cidade então de Naim, com um objetivo em mente. Eu entendo que essa viagem foi uma viagem planejada no itinerário de Cristo, não foi uma viagem acidental. Jesus queria chegar na hora certa, no lugar certo, no momento certo. A cidade de Naim ficava num planalto, num lugar alto, que dava para ver a grande vista da planície de Esdraelon, lá embaixo. É uma cidade privilegiada, num lugar alto. E as Escrituras nos falam claramente que uma multidão acompanhava Jesus. Entre essa multidão estavam os discípulos, que eram os amigos mais íntimos de Cristo, mas havia outras pessoas também com outros interesses. Havia aqueles que sabiam que Jesus era capaz de curar doenças, curar enfermidades, e estes acompanhavam a Cristo na expectativa de se restabelecer a saúde, de ser curados por Jesus. Havia outros, com certeza, que sabiam que Jesus era capaz de multiplicar pães, multiplicar peixes, e logicamente muitos mendigos, muitas pessoas carentes seguiam a Cristo na expectativa de serem alimentados. Havia aqueles também, no meio dessa multidão, que
entendiam que Jesus era o Messias, mas eles entendiam que o Messias seria um guerreiro conquistador que viria libertar o seu povo da escravidão de Roma. Naqueles dias, Roma dominava o mundo, era a maior força bélica da terra, um grande império, estava dominando o mundo e Jerusalém estava sob o jugo de Roma. Jerusalém era vassala dos romanos, tinham que pagar impostos para eles. E alguns desses que estavam na multidão possivelmente pensavam: não, agora Jesus vai libertar-nos dessa escravidão, vai ser um guerreiro conquistador, e talvez, quem sabe, neste novo reino, neste outro novo governo de Cristo, nós até teremos algum cargo, alguma função, né? Havia muitas expectativas ali. E claro que havia pessoas sinceras que almejavam uma palavra de conforto, uma palavra de luz para o seu caminho, uma palavra de salvação para a sua vida, para a sua alma, com toda certeza. Então aquela multidão subia com Cristo. E havia ali no meio daquela multidão muita alegria, muita satisfação, porque Jesus estava com eles. A multidão que sobe com Jesus é uma multidão assim, é uma multidão alegre, uma multidão satisfeita, feliz, porque Jesus está com eles, porque eles estão subindo com Jesus. Então, onde Jesus está, existe vida, existe solução, existe alegria. Então, no meio daquela multidão, havia muita alegria. Por certo, eles caminhavam cantando pela estrada, expressando salmos de adoração ao Deus vivo, e estavam ali realmente cheios de júbilo naquela viagem em direção a Naim, subindo até a cidade. Uma multidão que subia com Cristo. Em dado momento, quando já estavam chegando próximo à entrada da cidade, as Escrituras nos informam que uma outra multidão vinha ao encontro deles. Uma multidão que descia, porém essa multidão descia sem Jesus. E naquela multidão havia muitas lágrimas, havia muito pranto, muita dor, muitos gritos. Multidão que desce sem Jesus. É assim, amigos. Há desesperança, há gritos, há medo, há desespero, falta de esperança. Milhares de pessoas estão descendo hoje sem Jesus também. Descendo para o abismo das drogas, do vício, da destruição da sua própria vida. A multidão que desce em Jesus é uma multidão sem esperança. O que estava ocorrendo ali? Era um sepultamento. E quando nós pensamos em sepultamento, logicamente nós já vem na nossa mente o quadro da lágrima, da dor, da tristeza, do choro, do pranto, não é verdade? É esse o quadro que vem na nossa mente. Ali estava ocorrendo justamente um sepultamento. E esse não foi o primeiro encontro de Jesus com uma pessoa morta. Estava se encontrando ali agora com o filho da viúva de Naim, mas ele antes disso já havia se encontrado com a morte na cidade vizinha, a cidade de Betânia, ao lado, aonde Jesus se deparou com a morte do seu grande amigo Lázaro. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Olha, Jesus, aquele que tu amas, que era Lázaro, está muito enfermo. E as Escrituras dizem que Jesus se demorou um pouco. E quando Jesus chegou na casa de Lázaro, Lázaro já tinha sido morto e enterrado há 4 dias, segundo as Escrituras. As irmãs de Lázaro estavam derramando copiosas lágrimas. Disseram para Jesus: olha, Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus foi até o túmulo de Lázaro, ressuscitou ele, né, na verdade, mas antes de ressuscitar, a Bíblia diz que Jesus chorou. Esse é o verso mais curto das Escrituras. Jesus chorou. Mas lá no original bíblico, na raiz bíblica, nos originais, lá no grego, essa palavra Jesus chorou tem o sentido de que Jesus explodiu em lágrimas. Não foi só um choro, foi um choro explosivo, efusivo. E o choro de Jesus foi tão forte, tão intenso, que as pessoas que estavam na volta disseram: puxa, como ele o amava, como ele amava Lázaro. Só que na verdade, amigo, Jesus não estava chorando só por Lázaro.
Jesus estava antevendo o futuro e ele viu multidões de pessoas que estavam descendo sem Cristo, sem ele, descendo muitos para a sepultura, sem esperança, sem vida e sem chance alguma. Por isso Jesus chorava, não só por Lázaro, mas por milhares de outros que um dia desceriam à sepultura sem esperança. Lógico, Jesus arrancou Lázaro, rei de vivo da sepultura. Agora Jesus se encontrava novamente diante de um outro sepultamento, o filho único de uma viúva, segundo as Escrituras. E quem estava ali morto, segundo a Bíblia, era o filho único de uma viúva. Veja bem, essa viúva havia perdido seu único filho e ela era viúva. Significa que antes da perda do filho, ela perdeu quem? O seu marido. Veja bem, quem sabe ela um dia sonhou com um lar, ter um marido, ter filhos, aquele sonho dourado, na verdade, de toda moça. E agora, aquele núcleo familiar que existia, o marido falecido. A única coisa que sobrou para ela foi seu único filho, daquele lar sonhado, aquele lar imaginado. Porém agora, segundo as Escrituras, ela perde a última coisa que havia, que era o seu único filho. E nós temos que entender o seguinte, que na Bíblia, nem toda viúva, ou melhor, nem toda mulher que perdia o marido era considerada viúva. A mulher que voltava para a casa dos seus pais, junto ao lar, dos irmãos, que era sustentada pela família, não era mais considerada uma viúva no sentido carente da palavra, né? Viúva na Bíblia era aquela pessoa que não tinha ninguém por si, a pessoa sozinha, que não tinha para onde voltar. Nós temos alguns casos na Bíblia de Ruth, né? Que era uma viúva, e havia leis naqueles dias que quando colhiam o cereal, né? Eles deixavam na beirada da terra um pouco de mantimento para os órfãos e para as viúvas colherem e se alimentarem, para as viúvas comerem e se alimentarem, né? Então, havia leis que proibiam a viúva de trabalhar. Talvez aquele jovem fosse o único meio de sustento daquela mulher. Porém, agora o jovem morre também e ela não tinha mais nada. Seu único meio, talvez, de sustento havia desaparecido. Por isso as lágrimas daquela mulher. Quando estava chegando próximo à entrada da cidade, as duas multidões começam a se aproximar. Na multidão que desce, choro, lágrimas, desespero. Pessoas desesperadas, as carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram mulheres contratadas para chorar nos enterros. Era uma profissão naqueles dias. Elas gritavam, uluavam em alta voz para tornar o ambiente mais tétrico possível. Gritos, desespero da multidão que descia. Já a multidão que subia, havia sorrisos, havia alegria, a multidão subia com Jesus, havia júbilo, havia expressões de louvores, cânticos, com certeza cantavam no meio da multidão. E de repente as duas multidões começaram a se aproximar e o som começou a se misturar de choro, lágrimas e de risos. E de repente um silêncio sepulcral começa a pairar entre as duas multidões. E as Escrituras diz, vendo-a Jesus. Meu amigo, Jesus vê. Jesus enxerga a tua dor também. Ele vê as tuas lágrimas nas caladas da noite, teu grito na calada da noite. Sim, Jesus, ele vê. Jesus olhou para aquela viúva desesperada e ele olhou para ela e a amou e se compadeceu dela, segundo as Escrituras. Sim, meu amigo, Jesus nos conhece pessoalmente. Ele nos conhece por nome. Ele sabe até a rua em que moramos. As Escrituras nos dizem que Ele conhece até o nosso caminhar, o nosso andar. Antes, até quando a nossa substância estava informe no ventre de nossa mãe, estava se gerando, Deus já tinha nos visto, já nos conhecia. Ele te conhece pessoalmente. Ele sabe quem tu é, Ele te ama e Ele te olha. Vendo a Jesus, Jesus te vê, meu amigo. Vê tuas lutas, teus gritos, teus grunhidos nas caladas da noite.
teu sofrimento. Jesus, ele vê, Jesus, ele está atento ao clamor de todo filho. Jesus jamais vai deixar uma alma pela qual ele morreu desamparada e sozinha. Aqueles que irem a ele e clamarem a ele. Aqueles que virem a mim, disse Jesus, jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa dele para todos nós. Então as palavras, as escrituras dizem então claramente, vendo a Jesus. E não há como fugir dos olhos de Jesus também. Não há como fugir dos olhos penetrantes de Cristo. Nós podemos nos esconder de todo mundo, nos esconder dos nossos filhos, nos esconder do nosso marido, fazer coisas escondidas do marido, coisas escondidas da esposa, dos pais. Mas de Jesus ninguém pode se esconder, porque Jesus vê aquilo que ninguém vê. Jesus ouve aquilo que ninguém ouve. Não há como fugir do seu olhar penetrante. As Escrituras nos apresentam que na noite em que Jesus foi traído por Pedro, ou negado por Pedro, quando o galo cantou a terceira vez de Pedro ter negado a Cristo, os olhos de Pedro olharam para os olhos de Jesus, os olhos de Jesus estavam olhando para os olhos de Pedro. E aquele olhar penetrante fez com que aquele coração se derretesse. Pedro saiu dali, segundo as Escrituras, chorou amargamente, profundamente arrependido, porque os olhos de Jesus penetraram nele. Deus vê aquilo que ninguém vê, meu amigo. Lembra a história lá da casa de Jessé, quando Samuel foi visitar Jessé para escolher um dos seus 7 filhos para ser o rei de Israel. Quando colocou o primeiro filho, o filho mais velho, um rapaz bonito, vistoso, Samuel se enganou. Samuel já estava pronto para ungí-lo como rei, quando veio a palavra do Senhor dizendo, não unjas ele, porque o homem vê o exterior, mas o Senhor olha o coração. E Deus rejeitou aquele homem bonito, vistoso, de uma boa altura. Não era ele o rei, porque Deus olha diferente. Isso aconteceu com os outros 6 irmãos, até por fim Samuel perguntou, vem cá, não tem mais ninguém? Não, tem um sim que está lá fora, lá cuidando das ovelhas. Nem chamaram ele, era Davi. E ele era o escolhido de Deus. Ele era o escolhido, porque os homens olham a aparência, mas Deus olha o coração. Não há como fugir dos olhos de Cristo. Mas Jesus não apenas vê, ele não fica só olhando de longe, indiferente à nossa dor. As Escrituras nos dizem que Jesus se compadeceu daquela mulher, teve pena dela. E ele agiu, ele trabalhou no sentido de ajudá-la. E ali estava agora aquele esquife, né? Menino ali enrolado em algumas faixas de linho, com toda certeza. E naqueles dias não era um caixão como conhecemos hoje, era uma espécie de uma padiola, né? Uma tábua com 4 cabos, e as pessoas carregavam aquele corpo sobre aquela tábua. E Jesus se aproximou ali, vendo aquelas lágrimas, aquele sofrimento, aquela dor, aqueles gritos pavorosos das carpideiras. Então Jesus, a Bíblia diz, vendo a Jesus, vendo aquela viúva, o sofrimento, a dor dela, né? Jesus então se compadece dela agora, segundo as Escrituras, se compadece dela. Interessante que a pobre viúva, cegada pelas lágrimas, não conseguiu ver a aproximação de Jesus. Não conseguiu ver, cegada pelas lágrimas. Meu amigo, às vezes nós cegados pelas lágrimas também, do nosso sofrimento, das nossas lutas, os nossos grunhidos, nossas lutas nas caladas da noite, nossas lágrimas, nosso pranto, também às vezes não conseguimos perceber que Jesus está perto de nós, para nos ajudar, para nos abraçar. E ela não percebeu a presença de Jesus, mas Jesus estava ali, no meio das lágrimas, no meio do sofrimento. Jesus estava ali. E Jesus chega para ela e diz, mulher, não chores mais, não há mais necessidade de lágrimas, porque eu estou aqui, eu
eu cheguei, Jesus chegou. Meu amigo, quando Jesus vem na nossa vida, não há mais lágrimas. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, todo pranto, diz as Escrituras. Então Jesus se dirige a ela dizendo: filha, não precisa mais chorar. Eu cheguei, eu estou aqui para te ajudar. E parou aquele féretro, foi paralisado. Jesus se dirige agora àquele jovem morto, diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele menino se levanta, se senta, agora redivivo novamente. E a Bíblia diz que Jesus o restitui à sua mãe, devolve ele à sua mãe. As Escrituras informam que Jesus restituiu a ela o seu filho. Se nós perguntássemos para aquela senhora, aquela pobre viúva, banhada por lágrimas, o que a senhora mais gostaria de receber nesse mundo? Se a senhora tem só um pedido, o que a senhora gostaria? Meu amigo, ela não ia pedir ouros, não ia pedir riquezas, ela com toda certeza pediria seu único filho de volta. Quando Jesus entregou para ela, restituiu para ela seu único filho, Jesus entregou para ela o que ela mais queria em toda a sua vida, a maior riqueza que ela tinha perdido na sua vida. Eu não sei se você perdeu alguma coisa, meu amigo. Talvez você tenha perdido alguma coisa. Pode ter perdido o trabalho, o emprego, perdido um amor na sua vida, perdido, quem sabe, uma propriedade, perdido riquezas. Mas eu quero dizer para você hoje que Jesus quer restituir a tua vida novamente. E quer te devolver tudo aquilo que você perdeu. Aquilo que foi tomado de você, o Senhor quer restituir para você novamente. Confie nele, entrega o teu coração a Ele. Ele tem poder para isso. Ele pode fazer isso na tua vida. Ele pode fazer qualquer coisa na tua vida. Entrega o teu coração a Jesus e ore comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, sei que nada é demasiadamente difícil para o Senhor. A história bíblica revela as obras extraordinárias que fizeste, Senhor. Desde mortos ressuscitados, a rios e mares que se abriram ao meio, exércitos de mais de 180 mil homens derrotados em segundos pela ação de um só dos teus anjos. Fez machado, Senhor, de ferro boiar na água. O Senhor domina até a própria lei da gravidade. Ó, meu Pai, o que é para Ti os problemas que esta pessoa está enfrentando? Não é nada, Senhor. Em um estalar de dedos tudo pode ser sanado. Ao filho da viúva de Naim, que estava morto, tu dissestes, Jesus, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o jovem se levantou redivivo. Diga, Jesus, para esta pessoa que me acompanha nesta oração, levanta-te, sai das cinzas, saia desta crise em que está inserido, levanta-te desta miséria, levanta-te da doença, assim como tu, Jesus, restituístes o filho à viúva, restitui a alegria no coração dessa pessoa, que no lugar de pranto haja riso, no lugar de escuridão brilhe a tua luz, onde haja seca haja inundação do teu espírito. Tire toda a ansiedade, toda a depressão, tira os pensamentos de morte, de medo. Ó Senhor, que o Senhor fizestes no passado, o Senhor pode fazer agora na vida desta pessoa. Abra o mar diante desta vida, Senhor, que todos os obstáculos sejam removidos, que haja um caminho livre e plano diante dela, em nome de Cristo, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Senhor.